Estudando a palavra de Deus, nós estamos dando introdução ao livro de Esdras, Nós estamos vendo a parte histórica deste livro. Semana passada nós caminhamos com o povo de Israel, desde o Egito até o cativeiro. E hoje nós iremos ver um pouco sobre alguns povos que fizeram parte da vida de Israel. E é interessante e importante nós darmos uma olhada para estes povos. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia para 2 Crônicas, capítulo 36. 2 Crônicas, Velho Testamento, lá no capítulo 36, nós iremos ler do verso 17 até o verso 22. Velho Testamento, logo depois de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Segunda Crônicas 36. Amém, Laércio? Achou? Graças a Deus. Olha, esses dois irmãos, eles são muito bons de Bíblia, viu? Marília e Laércio lá na aula, né? Eles acham rapidinho. Eu estou muito feliz pela agilidade, né, que eles têm em achar os livros da Bíblia. Valesca? Ok. 2 Crônicas 36, verso 17 a 22. Eu estarei lendo esse texto introdutório da nossa lição. Diz assim: porque fiz subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos entregou na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor dos céus, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, em que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pela semana maravilhosa, pelo tempo aonde passamos em oração, na Tua presença. Obrigado pelas respostas às nossas orações. Obrigado pela fidelidade desses irmãos em oração. Estamos, ó Deus, muito sérios em ver um agir do Senhor na minha família e na vida dos meus irmãos em Cristo. Pai, nós cremos de que o Senhor pode, sim, converter os corações, pode trazer os filhos de volta para o Teu aprisco, pode, ó Deus, libertar aqueles que estão cativos em algum poder do nosso adversário. Ó Deus, e nós sabemos que quando a Tua igreja ora, quando a Tua igreja se coloca de joelho, ó Pai, o Senhor ouve, o Senhor age
grandiosamente e poderosamente. Obrigado por cada mãe aqui presente. Com certeza, cada uma delas traz em seu coração a gratidão pelos cuidados do Senhor. E também cada uma delas traz hoje algum pedido pelos seus filhos. Então contemple estes corações e responda mediante o teu poder, mediante a tua grande bondade para conosco. Pai bondoso, fale ao nosso coração nesta manhã. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos? Como nós havia dito, nós estamos olhando para a história de Israel, desde a sua saída do Egito até a entrada na Babilônia como cativos. Mas nós precisamos lembrar, irmãos, que existem outras histórias paralelas à história do povo de Israel. E nós precisamos sincronizar essa história. Havia não somente a nação de Israel, mas outros grandes impérios naquela época. E esses impérios vão ter a sua influência na vida do povo de Israel. Então eu trouxe aos irmãos alguns impérios principais que haviam naquele tempo e que tiveram influência na vida do povo de Israel, o povo de Deus. O primeiro império é o Império Assírio. A capital da Síria é Nínive. O seu rei principal foi o rei Sargão II. E este império ele durou do seguinte tempo, de 722 a 705. Foi o tempo que durou este império assírio. Perfeito? Mas houve um outro império, que foi o império dos caldeus. Capital, Babilônia, a Babilônia. O rei principal deste império foi o rei Nabucodonosor. Todos nós já ouvimos falar deste homem. E este império durou de 626 a 538. Este império durou. Mas houve um terceiro império, não menos importante. Pode passar, Lucas, Vitor. Que foi o Império Persa. Já escutaram dos lindos tapetes persas, né? E a capital do Império Persa é Ramadã. E estes foram os seus principais reis. E depois nós iremos estar olhando para estes reis do Império Persa. Mas o que eu gostaria que os irmãos, muito além do conhecimento destes impérios, que eu gostaria que os irmãos soubessem é que cada um destes reinos, ou destes impérios, eles tinham governos com características diferentes. E cada um conquistavam a sua nação, ou a nação aonde eles iam conquistar, de forma diferente. E cada um deles, o Império Assírio, caldeus e os persas, eles tiveram aspectos que contribuíram para o livro de Esdras que nós estamos estudando. Então é importante nós darmos uma olhada em cada um destes impérios, para nós olharmos na Bíblia e confirmarmos a maneira como eles agiram quando eles conquistaram o povo de Deus. Volta este slide, Vitor, volta um. Vamos começar aqui pelos assírios, perfeito? Como que os assírios trabalhavam? Como que eles invadiam as suas nações inimigas? Eles invadiam, amados irmãos, uma nação e eles destruíam. Só que eles faziam o seguinte, eles faziam uma miscigenação local. O que é isso? A política deste povo, a política deste exército era o seguinte: eles tiravam o povo na qual eles haviam conquistado, eles tiravam eles de lá e trazia de outra nação conquistada os seus povos e colocava nessa outra nação.
Então o que eles faziam? Tirava um daqui, colocava lá, e tirava o de lá e colocava aqui. Então desse povo vencido, ele colocava em outra nação, e trazia um povo de outra terra e colocava ali. E colocava ali naquela nação que eles também haviam vencido. Qual era o objetivo deles em fazerem isto? Quando se mistura uma nação, o que acontece? Se perde a identidade. Quando se mistura uma nação, aquela nação conquistadora, fica mais fácil para ela estabelecer um governo ali. Fica mais fácil para ela dominar aquela nação. Por quê? Porque aquele povo, ele passa a não ter identidade. Porque um vem de uma região com o seu Deus e com a sua cultura, outro vem de uma outra nação com o seu Deus e com a sua cultura. Os irmãos estão entendendo? Perde-se ali a identidade, perde-se ali também a cultura daquele povo. E foi exatamente, amados irmãos, o que aconteceu quando os assírios, eles invadem Samaria, capital de Israel, em 722. Eles fizeram ali uma miscigenação. E o povo de Israel perdeu a sua pureza de raça, perdeu a sua cultura, perdeu a sua questão religiosa e até mesmo a sua identidade. Então, os habitantes de Samaria, depois da conquista dos assírios, não eram só israelitas. Os assírios trouxeram outros povos de outras nações para morar em Samaria. Por isso que os judeus, a partir então da volta de ali em Esdras, eles não querem saber dos samaritanos, porque os samaritanos não é mais uma raça pura. Tanto que os fariseus oravam. O fariseu orava da seguinte forma: Senhor, muito obrigado, porque eu não nasci samaritano. Eu sou uma raça pura, eu sou um judeu puro, eu não sou samaritano. Tanto que a mulher samaritana diz: como sendo tu judeus, vem falar comigo que sou samaritano, uma raça envolvida com muitas outras nações. Então os sírios, eles agiam desta forma, eles faziam uma miscigenação para quebrar a cultura e a religião daquele povo conquistado. Onde nós vemos isso? Lá em 2 Reis, abra a sua Bíblia lá. 2 Reis está para trás de 2 Crônicas, meus irmãos. 2 Reis, capítulo 17. Voltando aí, você vai ter 1 Crônicas e depois atrás ainda você vai ter 2 Reis. 2 Reis 17, 24 a 29. Estamos juntos? 2 Reis 17, 24 e 29. O irmão Agenor vai estar fazendo essa leitura para nós. Todos acharam? Amém? Leiamos então. 24 a 29, irmão Agenor. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Sevar-Faim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizestes habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, que ele vá e habite lá,
e lhes ensine o costume do Deus da terra. Olha só. Veio, pois, um dos sacerdotes que se transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. Amém. Então vejam, é exatamente isso. Ele trouxe gente da Síria, da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Servaim, e fez habitar em Samaria. E virou gente de tudo quanto é lado. Cada um traz o seu Deus, cada um traz a sua religião. Então era desta forma que os assírios trabalhavam. Agora, e os babilônicos? Porque os babilônicos também invadiram Judá. Os babilônicos, eles tinham outra política. Eles trabalhavam da seguinte forma: eles faziam um cerco. Durante dias eles cercavam aquela cidade, com seus exércitos ao redor. Se aquele cerco funcionasse e lá acabasse a comida da cidade, água da cidade, e o rei abrisse a porta, eles entravam e destruíam tudo. Mas se o cerco não funcionasse, eles então decidiam fender o muro daquela cidade, daquela nação, e entrar e destruir. Só que eles tinham uma política muito interessante. Quando eles invadiam uma nação, um povo, eles pegavam os mais fortes, os mais sábios, os mais inteligentes daquela nação e levavam para a Babilônia, para que lá na Babilônia eles pudessem, junto com outros sábios e inteligentes de outra nação conquistada, eles pudessem ensinar os costumes babilônicos. Lembra de Daniel? Aconteceu isso. Eles pegaram de Israel, abra sua Bíblia lá no profeta Daniel. Daniel foi um desses. Daniel, profeta Daniel, logo depois do profeta Ezequiel. Daniel, capítulo 1. Essa era a estratégia, amados irmãos, dos babilônicos. E esses que eles levavam, eles não faziam escravos. Pelo contrário, eles iam conviver com os demais. O que iria ter ali? Ia ter um intercâmbio cultural. Por isso que a Babilônia antiga, ela se tornou um berço oriental da cultura, porque tinha cultura lá de todos os povos. Então era uma estratégia que os babilônicos tinham. 1 Daniel, capítulo 1, de 1 a 4, irmão Agenor. Veja o que diz. Quantos acharam? Amém. Daniel. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, olha só, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Amém. Então veja, essa era a estratégia dos babilônicos. E quem eles deixavam na cidade? Uma vez que eles tiravam os sábios, os mais jovens, eles deixavam na cidade os velhos, os doentes, os fracos. Eles deixavam lá. Por quê? E ele então estabelecia um governo local. Mas este governo local que ficava lá estava debaixo da tutela de Nabucodonosor. Tanto que os últimos reis de Judá
quem colocou e tirou foi Nabucodonosor. Então ali ele conquista aquela nação, ele estabelece um governo local debaixo da sua autoridade. E ali então ele conquista aquela nação. E daqueles jovens que estão lá, eles estão influenciando a sua mente e o seu coração com os seus deuses, com a sua cultura local. Daniel fez a diferença, não é verdade? Daniel disse, não, eu tenho o meu Deus de Israel, eu tenho a minha cultura. E Daniel, então, ele não se deixa levar pelos costumes babilônicos. E fez essa grande diferença. Abra a Bíblia dos irmãos, lá em 2 Reis, mais uma vez, vamos até lá. 2 Reis 24. Nós estamos caminhando pela palavra de Deus, na história, do povo de Israel. 2 Reis 24. De 11 a 24, de 11 a 17. Veja só. Quem eles deixavam na cidade? Pode ler, irmão Agenor. 2 Reis 24, de 11 a 17. Estamos juntos? Amém? Leiamos. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos, e o rei de Babilônia o levou preso, no ano 8º de seu reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito, e transportou a toda a Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos. Olha só. 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Olha só. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei e os seus eunucos e os poderosos da terra, levou presos de Jerusalém a Babilônia. E todos os homens valentes até 7.000, e carpinteiros e ferreiros até 1.000, todos eles destros na guerra. E a estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim, ao tio deste, Matanias, e lhe mudou o nome para Zedequias. Ele tinha tanto poder que troca até o nome dos reis, Ele colocou lá Matatias, mas agora você não vai nem se chamar Matatias, que era um nome hebraico, e aramaico. Você vai se chamar Zedequias, que é um nome o quê? Babilônico, caldeus. Então ele domina as nações e ele leva os melhores da terra. Ele pega a nata da nação e leva para a Babilônia, que deixa lá os pobres, os que não têm influência nenhuma, para que ele possa dominar aquele povo com facilidade. O que acontece com essa nação? Uma vez que ele não tem ali os príncipes e as pessoas da corte, é uma nação que não vai ter ali uma liderança futura, não é verdade? Não vai ter uma liderança futura, porque esses príncipes são os futuros reis, são o futuro líder daquela nação. Então os babilônicos tinham essa estratégia. Vamos para o último? Vai lá, Vitor, passa. O último são os persas. Os persas, eles são mais amenos. Os persas, eles têm a filosofia de quê? De que nós podemos conviver com vocês. Vocês vão voltar para a sua nação, vocês vão voltar para o seu povo, vocês vão reconstruir a sua religiosidade. Eles davam essa liberdade para os povos construir, tanto que fez com Israel, vocês vão reconstruir o templo. Então, os persas, eles tinham essa tolerância religiosa e faziam uma aliança política local. Mesmo dominando, eles ainda, quando Israel volta do cativeiro, os persas ainda estão no domínio deles. Eles ainda estão sob a tutela do rei da Pérsia.
Eles não estão livres totalmente. E veja o que Deus faz. Deus fez algo maravilhoso, né? Tanto que ele vai usar o rei Ciro, que é o primeiro rei persa, para deixar o povo voltar para a sua terra. E esse rei Ciro, mal ele sabe, mas ele está cumprindo uma profecia, né? Ele está sendo instrumento nas mãos de Deus, porque Deus havia profetizado que iria deixar o seu povo voltar para a sua terra depois de 70 anos. E ele vai usar o rei Ciro para isso. Isso vai estar onde? Onde está essa profecia? Lá em Isaías 44. Abra lá sua Bíblia para vocês verem. Isaías 44, nós vamos ver que o rei Ciro vai começar a repatriarcar não somente o povo de Israel, mas também os objetos de culto. Ele vai pedir para reconstruir o templo, ele vai pedir para que Israel interceda por eles. Então é uma outra maneira de conquista os persas. Quem achou Isaías 44? Amém. Isaías 44, verso 28 só. E depois 45, 1. 44, 28. Amém? Leia para nós, irmão. Quem quis de Ciro é meu pastor e cuidará tudo que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e ao templo, funda-se. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tome pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Amém. Amém. Note que ele chama Ciro de quê? Meu pastor, o meu ungido. Ciro é um rei pagão. Aí está a grandiosidade do nosso Deus. Não há rei, não há príncipe, não há poderoso que não está debaixo do seu domínio. Quando ele quer, ele conduz o homem a fazer aquilo que ele quer, mesmo o homem inconsciente de que está fazendo a vontade de Deus. Este é o nosso Deus. Amém? Império Assírio, Império Babilônico, Império Persa. E quem vai destruir o Império Persa? Qual é a quarta nação? Os gregos. Aí vai vir Alexandre Grande. Aí depois de Alexandre Grande vai vir quem? Os romanos que vão tomar os gregos. E quando os romanos chegam, está na época de quem vir? Jesus. Tudo isso, todas essas nações, Deus está trabalhando para trazer ao mundo o nosso Salvador. Ele está pegando a cultura de cada um deles, a maneira como eles trabalham, como eles invadem as nações. Tudo isso preparando o terreno para que viesse o Senhor Jesus. Então, esse é o nosso grande e poderoso Deus, que tem as nações em suas mãos. Amém, meus irmãos? Agora, alguma pergunta nesta questão das nações? Agora nós vamos ver, passa Vitor para nós, por gentileza, as experiências que os judeus tiveram no exílio. Porque Nabucodonosor vai levar eles para a Babilônia e eles vão ficar quantos anos lá? 70 anos preso. E quais foram as experiências? A primeira experiência, nós vamos ver as experiências negativas. Qual foi a experiência negativa? Foi a dispersão da família hebreia, ou das famílias dos hebreus. Foi uma dispersão, amados irmãos. Por que eles foram levados cativos? Devido ao pecado. Então, sempre há grandes perdas quando se afasta de Deus. Israel se afastou de Deus, houve perdas. Com eles não foram diferentes. Eles viviam juntos na Babilônia, ou melhor, em Judá. Estavam perto dos seus parentes, perto dos seus filhos, perto da sua esposa. Os filhos estavam perto das mães, estavam na sua própria terra. E agora eles são levados para a terra alheia. Estavam longe de pessoas amadas. Não é verdade? Pessoas importantes. Não é isso que o pecado faz na vida do homem? O pecado nos leva para longe de pessoas que nós amamos.
Quanto mais nós envolvemos no pecado, mais o pecado nos distancia de pessoas que nós amamos. No dia de hoje, Dia das Mães, quantas mães estão longe dos seus filhos e filhos longe da mãe? É ou não é? Devido à rebeldia daquele menino, daquela moça, que decidiu ir embora devido ao pecado do seu coração. Quantos esposos estão longe da sua esposa devido ao pecado? O pecado separa pessoas que se amam. Quantos irmãos estão longe de irmãos? Não é verdade? Irmãos que não falam com outro irmão e passa ano e não se falam, devido ao orgulho, devido à falta de perdão. Isso que acontece. Houve uma dispersão na família hebreia, na família dos hebreus. É isso que o pecado faz, ele dispersa as pessoas. Não tem alegria de se reunir, não tem alegria de comemorar o Dia das Mães juntos, não tem alegria de comemorar um Natal juntos, porque há pecado, há falta de perdão. Mas isso não acontece somente nos lares, acontece na igreja. É ou não é? Na igreja. Você vê um irmão aqui todo envolvido na igreja, cantando, tocando. Passa um dia, você já vê ele no primeiro banco da igreja. Passa um outro domingo, ele está no banco do meio da igreja. Passa outro domingo, ele já está lá onde está o Fabiano. Passa outro domingo, ele já nem entra, ele se encosta lá na porta, fica assim olhando. E quando vê do outros domingos, não aparece. O outro domingo também não aparece. O pecado o afastou de pessoas que lhe amam. O pecado o afastou da comunhão da igreja. O pecado colocou ele para longe da comunhão do Senhor. Então foi o que aconteceu com Israel. Israel pecou contra o Senhor e o Senhor dispersou o povo. Segundo, o que aconteceu? Vamos ler juntos? Perda da convivência e dos benefícios espirituais. Quais eram os benefícios espirituais do povo? Eles estavam em Judá. A capital de Judá era Jerusalém. O que foi construído em Jerusalém? O templo. O templo estava lá. E o templo, na vida do povo de Israel, havia ali uma construção teológica envolta no templo. O povo de Israel não tinha a mesma relação que nós temos com o templo da nossa igreja hoje. É diferente. Nós temos uma outra visão de templo, meus amados irmãos. Mas para Israel, o Senhor habitava no templo. Olha que interessante. Lá no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, havia o propiciatório, a tampa da arca. Deus, desde o Êxodo, diz que ele se faz presente ali. Então, para o povo de Israel, Deus habitava no templo. E Deus vai usar Abacuque, que vai dizer, olha, mas o Senhor está no seu santo templo e cale-se diante dele toda a terra. Olha, o profeta Abacuque está, o Senhor está aqui. O Senhor habita no templo. Todo mundo deve ficar calado. Agora eles são tirados de Judá, eles são levados para a Babilônica. Eles veem o templo Laércio fendido, destruído. Que coisa triste. Destrói-se o templo, a gente não pode mais cultuar, porque Deus está no templo. Nós não temos mais esta relação, nós não temos esta mesma relação que Israel tem do templo. Quando terminar aqui, todos nós vamos embora. O templo vai ficar aqui. Deus vai ficar preso aqui? Não. Mas para eles, Deus habitava no templo. Hoje, Deus habita no templo. E qual templo? Isso, olha lá essa. Está vendo? Habita em nós. Hoje, o templo somos nós. Para eles, não. O templo era o templo. Para eles, o templo era fundamental. Quando se destrói o templo, se destrói o centro da sua vida religiosa.
E aonde nós vemos a importância do templo? Nós vemos a importância do templo nos cânticos, ou seja, nos salmos. O que diz o Salmo 122:1? Alegrei-me? Amém. Salmo 122:1 era os salmos dos israelitas. Eles diziam: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o Salmo 84:1? Olha que canção linda. Quem conhece a canção do Salmo 84:1? Vamos lá ver qual que é? Salmos 84:1. Quantos conhecem? Lembra, irmã Lourdes, desse cântico? Não é possível. Quão amáveis são teus tabernáculos. Lembra, irmão Michel? Irmão Agenor? Senhor dos exércitos. Tem uma outra melodia. Olha só. É lindo esse cântico, com até mesmo... Qualquer dia vamos cantar aqui, irmã. Então veja o que eles dizem. Quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Esta era a ligação que eles tinham com o templo. Então, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, o que aconteceu para o povo de Israel, irmão Lucas? Isso foi terrível. Eles não têm terra, não têm templo, não têm um lugar de adoração. Isso foi terrível para eles. Isso foi uma perda de identidade profunda, porque o templo fazia parte da vida dos israelitas. No templo eles depositavam a oferta, no templo eles faziam sacrifícios, no templo eles iam na presença de Deus. Acabou o templo, como cultuar a Deus, né? Sem rei, sem uma religião e sem templo. Isso foi uma humilhação para o povo de Israel. Uma tristeza, um choro, saudades. E então, até ódio no coração do povo. Então, o exílio trouxe isso, a perda da convivência e dos benefícios espirituais. E não é diferente conosco hoje. Quando nós nos afastamos da comunhão, nós também perdemos os benefícios espirituais. Perdemos ou não perdemos? Quando você está na igreja servindo a Deus fielmente, eu creio que a mão do Senhor está aqui, te protegendo, te guardando, Lucas. Mas quando você sai, você começa a andar longe da comunhão, você perde esta proteção. Deus não sai, Deus está aqui. Quem sai somos nós. É o homem que sai desta comunhão. E aí a perda. Então, eu quero motivar. Nós estamos aí com Fabiano e Valesca, né? Não saia daqui. Deus tem dado a oportunidade para vocês voltarem. Fique firme, não se afaste. Porque nós vemos aqui os resultados, né, do que acontece. 3, irmãos, qual foi a parte negativa do exílio? Perda da liberdade e do prazer de servir. Não é isso que aconteceu com o povo de Israel? De Judá, melhor dizendo. Quando eles estão lá na Babilônica, o povo da Babilônia diz: canta aí, canta, né? Como eu vou cantar em terra estranha? O que a palavra de Deus diz? Que eles penduraram as suas harpas. Perderam a alegria de servir e o prazer de cantar. É isso que acontece. Quando a pessoa sai da comunhão, perde o prazer de ler a Bíblia, Bruna, perde o prazer de orar, de vir à igreja. Não tem mais alegria. Perde-se estas coisas. Foi o que aconteceu com Israel. O pecado, irmãos, ele traz perdas incalculáveis. Mas há uma questão. Perder não é só perder. É também deixar de ganhar. Guarde isso no seu coração. Eles não só perderam, eles deixaram de ganhar. Quando uma pessoa sai dos caminhos do Senhor e da comunhão, ela não só perde,
o que ela já tem, o que ela já adquiriu, mas ela deixa de ganhar. Deixa de ganhar mais bênção, deixa de ganhar mais o trabalhar do Senhor na sua vida. Ela só perde. Então esse foi o lado negativo do exílio. Mas teve o lado positivo. Esses 70 anos que eles passam lá não trouxe só algo negativo, trouxe também positivo. Vamos ver os positivos, Vitor? Bem rapidinho. A primeira parte, amados irmãos, de positividade do exílio foi que a maioria dos judeus ficou para sempre livre das práticas idólatras. Graças a Deus por isso, amém? A maioria ficou livre das práticas idólatras. Quando eles vão para o exílio, eles vão se tornar antagônico com as práticas pagãs. Quando Judá estava na sua terra, eles eram facilmente influenciados pelas outras nações, lembra? Daqui a pouco já estava adorando, diz um Deus aí, Deus das nações, dos moabitas. Eu esqueci aqui, são vários. Rapidamente, facilmente, eles estavam se prostrando diante desses deuses. Mas agora, quando eles vão para o Egito, eles veem a consequência da idolatria. E quando eles voltam, Marília, eles não voltam, na sua maioria, um povo idólatra. Isso foi bom, porque isso vai abrir caminho para a vinda do Messias. Porque vai encontrar agora um povo que só crê num Deus, o povo de Israel. E eles foram espalhando esta crença de que só existe um Deus. Isso foi bom, isso já era a preparação do Senhor, Deus trabalhando no coração do povo de Israel. Segundo, estamos em cima, eles desenvolveram uma fé mais clara e mais firme quando eles voltam do exílio. Por quê? Porque muitas profecias bíblicas eles viram se cumprindo vivo e a cores na sua vida. Jeremias disse, olha, Deus vai levantar os caldeus. E Deus levantou os caldeus. Ezequiel disse que havia um rei que iria libertá-los, que era o rei Ciro. E agora nós vamos ver no livro de Esdras que verdadeiramente Deus levantou Ciro e libertaram eles. Então tudo isso foi fazendo um trabalhar do Senhor no coração deste povo, de que verdadeiramente a palavra de Deus se cumpre. E eles criaram então uma fé mais firme e uma fé mais clara no Senhor Deus de Israel. Terceiro, Vitor, as sinagogas foram substituídas pelo templo. O que aconteceu? Quando eles chegam lá no exílio, não tem templo, Nabucodonosor não vai permitir que eles façam sacrifícios. Aí eles começam a se reunir em casas. Olha que legal. Lá está a irmã Lourdes, me chama, vamos adorar o Deus de Israel aqui em casa. Natanael, a gente adorava o Deus de Israel lá em Babilônia. E deste ajuntamento em casa surgiram que as sinagogas. As sinagogas. Então, o profeta Ezequiel ensinou aos judeus do exílio a substituir a cerimônia do templo pela confissão e pelos estudos. Então, lá eles estudavam o Pentateuco nessa reunião em suas casas. Este foi o começo do sistema da sinagoga, já falamos, e também serviu para a preparação das igrejas cristãs, não foi? Onde o povo, os primeiros crentes se reuniam? Em Atos? Nas casas. Isso não foi difícil para eles adotarem esse sistema, porque eles já haviam passado por isso quando estavam no exílio babilônico, né? E por último, eles aprendem a arte do comércio. Por quê? Porque quando o povo de Israel vai para o exílio, na sua maioria, eles eram o quê? Agricultores. Na sua maioria, eles eram criadores de rebanhos. Agora, o exílio vai formar uma outra cultura neste povo. Está vendo como muitas vezes o sofrimento, amados irmãos,
Como se diz, né? Deus nunca faz nada sem ter um objetivo, né? Um propósito. Aos benefícios, muitas vezes a gente reclama que está passando por isso, estou passando por aquilo. Amém, amém. Então não reclame do seu sofrimento, não reclame. Eu estou com um sobrinho que está experimentando uma coisa terrível na sua vida. Ele foi diagnosticado com câncer e ele vai começar o tratamento agora. E todos os dias minha sobrinha liga, tio, liga para o Sandro, ore com ele. E eu estou tentando colocar no coração dele para que ele não venha desperdiçar o seu câncer. Que ele use o câncer dele para glorificar o Senhor Jesus. É difícil? É. Mas Cristo precisa ser glorificado nos dias ruins das nossas vidas. E transformar isso em bem. Então, todo sofrimento, é o versículo que a irmã disse. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que aconteceu com o povo de Israel? Muitos deles se tornaram ricos. E muitos deles, o povo Ciro, deixou eles voltarem para a sua terra, muitos deles não quiseram. Ficaram na Pérsia, outros foram para a Babilônia, outros foram para Alexandria e começaram a enriquecer, porque eles aprenderam o comércio. Os judeus, por meio das suas sinagogas e por meio do seu comércio, divulgavam a luz do monoteísmo, ou seja, a crença de um único Deus. E os seus prosélitos, estavam preparados para receber a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é o quê? Providência de Deus. Amém, meus irmãos? Tudo isso é Deus preparando o caminho e ambiente para o Messias vir, para Jesus vir. Por meio de quem? Do próprio povo judeu. Deus preparou esse povo. E assim Deus está preparando nós. Amém? Para algo grandioso, para algo maravilhoso aí pela frente. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que possamos realmente aprender com a história e ver de que Deus Ele é o dono da história. Então, o que está acontecendo hoje, Fabiano, com todas essas mortes, com todos esses sofrimentos, Deus nunca perdeu o domínio, o controle da história. Amém? Ele está no domínio de todas as coisas. Vamos orar, depois o irmão Michel vai estar cantando mais um hino com os irmãos. Vamos ficar em pé. Pai Santo, Pai amado, nós nos prostramos diante do Senhor, o Deus da história, o Deus que tem começo, meio e fim, o Alfa e o Ômega. Então nós cremos num Deus organizado, um Deus que cremos no Senhor, que é um Deus organizado, é um Deus que tem todas as coisas nas tuas mãos. Obrigado pelo trabalho grandioso que o Senhor fez, tem feito e ainda fará com o teu povo Israel. E obrigado nós que somos os jambuzeiros enxertados nesta videira, o Senhor também tem trabalhado nas nossas vidas. Ó Pai, ajuda-nos a crer no Senhor, a confiar de que o Senhor não somente tem a história deste mundo nas tuas mãos, mas também a nossa história, a nossa particularidade. Tudo aquilo que acontece ali nas nossas vidas, na nossa família, o Senhor não perdeu o controle. O Senhor está na direção, o Senhor está presente. Ajuda hoje as mães espalhadas neste Brasil e no mundo, e as mães que estão aqui presentes, a saírem daqui hoje com esta mensagem, de que Deus não perdeu o controle da vida dos seus filhos, de que Deus não perdeu o controle da vida do seu lar, da sua família, de que Ele é o Deus, que o Senhor é o Deus da história. Pai bondoso, pedimos estas coisas e agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Salvador.
Amém e amém.